Graça e paz, igreja. Amém? Mais uma oportunidade estamos tendo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos consolado. O abrigo do Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza. E nós temos a oportunidade de celebrar isso, porque hoje se inicia mais uma semana, tá? Iniciamos mais uma semana, e semana que nós vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, mas com certeza vamos ter vitórias também, em nome de Jesus, tá? E eu quero estar trazendo aqui, se já foi feito os avisos, mas eu vou reforçar que na terça-feira as mulheres estão se reunindo aqui no salão anexo, em oração, e você está convidada a vir participar também. Tem o estudo bíblico e tem também a reflexão da palavra. Então, a partir das 18h30, 18h30, você está sendo convidada para vir participar desse culto. E nós temos a certeza de que essa comunhão nos faz bem. Então, 18h30 de terça-feira, coloca aí na tua agenda, reunião aqui. Na quarta-feira nós temos culto lá na IBAP. Se você quiser nos visitar na IBAP, lá na quarta-feira, nós temos culto lá às 19 horas, a partir das 19 horas. E na quinta-feira aqui, a irmã Wanda, ela estava me falando que em breve vai estar aí já retornando com os cultos de oração na quinta-feira. Se eu não me falha a memória, o horário é 19 horas. A irmã Wanda não está aqui, se ela não avisou ainda, ela vai estar reforçando essa questão. Então, ou seja, nós estamos retornando às nossas atividades paulatinamente. Sabemos que essa doença nos traz algumas surpresas desagradáveis, né? Infelizmente. Mas temos tomado cuidado de estar preservando, acima de tudo. E nós buscamos entender que há momento para tudo. E, quem sabe, nós estamos caminhando firmemente para os momentos de agradecimento. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. E no domingo, já sabe, EBD aqui, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas. Nós estamos estudando aí os evangelhos, estamos terminando aí a introdução histórica dos evangelhos, e depois virá o estudo do livro de Marcos. Então, se você tem interesse, se você quer aprender a palavra de Deus, se você quer desenvolver o conhecimento e tirar dúvidas, esse é o momento. Nós estamos estudando a palavra pela palavra. O que é isso? Nós não estamos trazendo nenhuma cartilha. Os professores, eles pesquisam e eles trazem aqui estudos bíblicos e a oportunidade de você tirar dúvida. Não tire dúvida lá naqueles programas que aparecem no YouTube, não. Vem aqui na EBD tirar suas dúvidas. Levante, professor, eu não entendi. Me explique porque eu vim em tal lugar assim. E agora você está me falando isso aí. E essa é a oportunidade para a gente crescer. Diante de um evangelho que está contaminado. Não é que o evangelho mudou, mas as pessoas estão tentando mudar a mensagem do evangelho. O evangelho, ele é a mensagem de salvação para a humanidade. E o evangelho traz um Cristo pregado na cruz. Não é um coach,
não é nenhum mágico e nenhum Papai Noel. Ele é um Deus vivo que habita em nós e é por nós. Então, nós precisamos aprender a respeito disso. Diante de um momento muito difícil, onde existem figuras aí que nós hoje estávamos discutindo, hoje à tarde mesmo estava discutindo com... Quando eu falo discutir aqui, meus irmãos, é conversar, tá? Por favor, entendam a palavra. E falando a respeito destas coisas que têm surgido e às vezes a gente não percebe. E vem com que intuito? Para enfraquecer. Por isso que a palavra vai dizer, encontrará fé se Jesus Cristo voltar hoje, porque uma das coisas muito complexas hoje, diante dessas situações, é que as pessoas têm se desviado para ideias, ideologias, que não tem nada com o Evangelho. Usa até o Evangelho, mas simplesmente como fachada. Mas o Evangelho, ele nos fala de mudança. E mudar é preciso. E mudar para melhor, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, eu quero trazer um texto aqui que é muito conhecido de todos nós. O Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23, né? Quem não conhece vai conhecer hoje à noite. Temos a oportunidade de conhecer o Salmo 23. Mas eu quero convidar a vocês não só conhecer o Salmo 23, mas conhecer o Deus do Salmo 23, que é o grandioso Deus, poderoso na batalha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o Salmo 23, como todos já conhecem, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero que vocês repitam novamente aí. O Senhor é o meu pastor. Esse texto diz que nada me faltará. Vocês concordam comigo que também não vai faltar dificuldades? Ou o texto está falando simplesmente que não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar emprego, não vai faltar isso, vai faltar aquilo? Será que as dificuldades não vão chegar também? E uma tradução antiga diz o seguinte: não me faltará o amigo íntimo, o meu Deus. Não me faltará o amigo íntimo. Quem é o meu Deus? Porque essa palavra é algo assim que a gente às vezes não presta atenção. O Senhor está comigo e nada vai me faltar. Bem, muita coisa vai faltar, mas a gente não pode esquecer do amigo que está conosco. E ele peleja por nós. E eu digo isso por quê? Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. Jaz o maligno. Mas quando nós olhamos para isso, nós temos que ir lá em Filipenses, e eu gosto muito desse texto, e as pessoas às vezes jogam esse texto fora do contexto. Filipenses 4, versos 12 e 13. Quem conhece esse texto? Quem conhece pelo menos o verso número 13? Todos recitam: tudo posso naquele que me fortalece. Mas vocês já viram o texto anterior? Olha o que ele diz: se estar abatido. Olha só. Quem está falando isso é Paulo, tá? E sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Qual é a instrução aí? Nesse mundo, a coisa mais certa é nós passarmos pelas aflições, pelas dificuldades. E a morte é algo que é uma coisa mais certa, né? Nós sempre temos esta convicção. E outra coisa é que no mundo nós caminhamos com os mortos. Pastores, é verdade. Mas com Cristo nós fomos ressuscitados. O Senhor veio para nos dar vida. Nós caminhamos num mundo onde tem mortos. Mas nós temos a vida. E neste mundo, marcado pela iniquidade, pela morte, onde Cristo nos ressuscitou, e nós nos tornamos luzeiros. E você sabe muito bem que a coisa mais fácil é você acertar algo que está bem visível, bem claro, bem destacado. Não é fácil? No escuro você não vê nada, mas uma coisa, nós somos comparados, nós somos luzeiros, porque a luz de Cristo reflete em nós. E isso nós ficamos em destaque, ganhamos destaque. E o inimigo não quer isso, porque nós somos luz desse mundo. E o inimigo quer trazer trevas. E onde nós chegamos, nós iluminamos aquele local. Porque trazemos a paz, trazemos a alegria, trazemos o amor, trazemos a esperança. E isso vem de quem? Da luz que nos ilumina, que é Cristo Jesus. E eu estou trazendo isso porque quando o Salmo diz, nada nos faltará durante a caminhada entre esses mortos, caminhar entre mortos significa trazer muitas vezes à nossa vida desânimo, trazer tristeza diante desse mundo cheio de injustiça. Muitas vezes ter humilhação, passar por humilhação. Isso tem acontecido. E por que passamos por isso? Porque ainda estamos nesse mundo. Mas, como eu disse, nós temos um amigo fiel. E ele está conosco. Por isso que o salmista está destacando isso. Porque caminhar, passar por tudo isso, passar por esse sistema político, por esse sistema social, desemprego, doença. E às vezes a gente nota, né? Diz assim, alguém deixa de estar aqui no culto e a gente liga. Né? Aí às vezes descobre, é a pressão alta, né, minha irmã? Ah, a pressão está alta. Às vezes é a Covid, né? Ela está aí aflorando. E a gente vai identificando que estas coisas acontecem na nossa caminhada. Isso acontece, mas passando por essa dificuldade, nós vencemos em nome de Jesus. E estamos aqui porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas há coisas que acontecem no mundo que a gente precisa tomar cuidado, e muito cuidado, porque estamos nesse mundo, e quando muitas vezes nós comemos demais, né, em demasia, nós ficamos obesos. Nós contraímos algumas doenças. E nós precisamos tomar cuidado. Porque quando ouvimos bons conselhos, o que é que acontece? Nós tomamos bons caminhos. Mas quando nós não ouvimos conselhos, nós amargamos. Muitas coisas que nós escolhemos sem analisar, sem perceber, sem ter paciência, sem buscar os conselhos do Senhor, da palavra dele. Às vezes as pessoas repetem isso insistentemente e não conseguem compreender que o conselho, ele vem. E nós às vezes não queremos ouvir o conselho. E tem gente
que muitas vezes se perde nessa caminhada, né? Muitas pessoas não entendem o Salmo 23 e dizem, olha, não vai faltar nada na minha vida. E quando começa a faltar alguma coisa, a pessoa fica totalmente desmotivada. E diz, eu não vou mais para a igreja, não vou mais servir a esse Deus. Que Deus é esse que permite que eu passe por isso? É só você ler o Salmo 23. E é disso, meus irmãos, que eu estou falando nessa noite. E há pessoas que perdem uma coisa e diz que perdeu tudo. Tá? Às vezes perde coisas tão bobas, tão supérfluas, né? Às vezes perdeu a unha, que é colada, implantada, né? Eu perdi tudo, porque quebrou minha unha. Ou então caiu o meu cabelo. Então, são coisas que às vezes a gente percebe que as pessoas perdi tudo. Você não tem noção do que é. Porque eu digo uma coisa para você. O diabo não pode acabar com aquilo que é de Deus. E você é de Deus. E há coisas que o inimigo consegue acabar. E o inimigo começa, aqui vou dizer uma coisa para vocês, a atacar aquilo que são coisas. Porque o inimigo, ele não consegue gerar vida. Então, o que ele faz? Ele vai em busca de coisas. E todas as coisas na vida, muitas vezes boas, né, que nós trabalhamos, dá um sabor especial à vida. Não é isso? Você, por exemplo, você reformar a sua casa, né, botar os móveis, fazer isso, fazer aquilo, isso não dá um sabor especial à vida? Conquistei, né? Comprei meu apartamento, comprei meu carro, comprei minha casa, consegui o meu diploma, me formei, estou trabalhando. São conquistas que dão sabor à vida. Mas a fonte da vida é Deus. Porque essas coisas vão passar, essas coisas se vão, e a gente nunca está satisfeito se o Senhor Deus não estiver nos dando aquilo que é necessário para a nossa vida. E isso eu estou dizendo porque a fonte da vida é Deus, a nossa porção é Deus, e é isso que o Salmo está tentando nos dizer, nada nos faltará enquanto estivermos caminhando com Deus. E o que é que não vai faltar? Não vai faltar tristeza, não vai faltar muitas vezes a presença de coisas que nos afetam, mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e Ele vai me dar coragem para continuar. Mas tem uma coisa aqui que eu quero destacar. Eu quero destacar o seguinte, que esta palavra não é para todo mundo. Essa palavra, quem pode lançar mão dela é aquele que chama Deus de pastor. Porque esse texto vai tratar da figura da ovelha, vai tratar da figura do pastor. Porque a despeito de tudo, a despeito do problema, da alegria, da vitória, da doença, o Senhor é o meu pastor. Isso é importante lembrar, o diabo não me toca. O diabo não lhe toca, meu irmão, porque apesar de todas essas lutas, o Senhor é o meu pastor. Agora, essa palavra cabe na boca de quem é ovelha. De quem é ovelha, e o texto trata a respeito disso. Só quem chama o Senhor de pastor, e quem chama o Senhor de pastor é ovelha. Ovelha é aquela que é atingida pela palavra, que passou por uma experiência com Deus, e uma experiência real, que ele é convertido, é uma nova criatura, não é porque frequentemente ele vai à igreja, não é isso. Pode ter até simpático o evangelho, mas não é ovelha, porque não ouve a voz do pastor, do supremo pastor,
A ovelha ouve a voz do pastor. Ovelha, ela vive em comunhão. Não existe sozinha, a ovelha só vive em rebanho. A ovelha não vive sem pastor, sem seu convívio de comunhão com as ovelhas do rebanho. E as ovelhas em comunhão têm missão, a missão de pregar e viver o evangelho, de caminhar todos os dias falando deste Jesus, que é o Salvador. E aqui eu digo para vocês, nós temos esta missão, nós temos ido, nós temos contribuído de alguma forma, que às vezes as pessoas pensam que não devem contribuir. Mas precisa contribuir para esse reino. Às vezes financeiramente, às vezes com seus talentos. Seus talentos, eu quero colocar diante de Deus os seus talentos. Servir a Deus. E eu digo a você que uma coisa muito excelente. Porque todas as vezes que você coloca a sua vida à disposição do trabalho do Senhor, você é abençoado. Você é recompensado. Você se sente fortalecido. Você é abençoado por tudo aquilo que você tem se colocado. Não é porque você sabe que Deus realiza as coisas, mas porque você se sente à vontade. Senhor, eu estou aqui, me usa, me capacita, me orienta para servir no teu reino. Ovelha é aquela que vem à igreja mesmo na pobreza. Não vem na igreja porque muitas vezes ela está muito bem, aí diz, agora estou bem, eu não vou na igreja, tá tudo bem em casa. Aí quando falta alguma coisa, corre para a igreja. Ovelha, não. Ovelha, ela sempre está buscando a Deus. Na tristeza, na dor, na angústia, na alegria, na decepção. Porque ovelhas não se cansam de Deus, mas elas investem nessa obra. Elas andam todos os dias ansiando pela voz do pastor. E ovelhas geram ovelhas. Como é que ela faz isso? Com os seus testemunhos, né? Dando testemunho do que Deus fez. E o pastor, ele ajuda, né, nessa caminhada. E é uma das coisas que nós não podemos esquecer jamais de dizer, é aquilo que Deus tem feito nessa trajetória da nossa vida. O que é que Ele tem feito na sua vida, meu irmão? Você já pegou, já pensou, já parou um dia e disse assim, olha, o Senhor Deus não fez nada ainda por mim. Será? Se você for elencar, se você for relacionar, você vai ver que às vezes colocou uma pessoa para estar te orientando. Colocou alguém para estar lhe dando esperança. Às vezes ele está lhe dando coisas que você ainda nem percebeu, mas Deus está dirigindo a sua vida. E aqui quando eu falo a respeito disso, nós entendemos que tem gente que tem uma trajetória que não muda. Por quê? Porque ela não consegue ouvir a voz do pastor. É interessante que ovelhas, isso tem a ver com o texto, com aquilo que nós estamos vendo nesse texto, Salmo 23, é que tem ovelhas, na maioria delas, ela tem dificuldade de enxergar. Tem muita dificuldade de enxergar. Ela só consegue enxergar, no máximo, 2 metros à frente. E necessita ser guiada. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de encontrar os alimentos. Encontrar o alimento, procurar o alimento. Aí vem essa frase que está no texto.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque às vezes a gente não enxerga e o pastor nos guia até aquele lugar que nós precisamos estar. Às vezes a gente não tem, né, aquilo que nós precisamos naquele momento, mas o Senhor providencia que uma porta se abra e aquilo que você precisa fazer é feito em nome de Jesus. Porque você ouve a voz do pastor. Esta questão que nós, muitas vezes, não entendemos e precisamos entender que no original, né, desse texto, não é ter tudo o que eu quero, não é tudo o que eu quero, mas o pastor me dá tudo aquilo que eu necessito como ovelha dele, do seu pastoreio, e ele me dá. A ovelha também tinha medo. E hoje, né, as pessoas andam com medo de tudo, né? Amedrontadas. E a defesa, elas não existiam, né? A ovelha não tem mecanismo de defesa. Era um animal que não tem defesa. Ela tem medo. E para vocês terem ideia, a ovelha tinha até medo do reflexo dela na própria água que ela ia beber. Da água que ela ia beber, do riacho. Então, quando ela chegava lá e refugava e não queria, porque ela tinha medo do reflexo dela na água. A água assustava ela. O ruído da água assustava a ovelha. Por isso que o pastor providenciava águas tranquilas. E muitas vezes não é assim com a gente. Os terremotos da vida, né? As tempestades da vida, as coisas que nós vemos todos os dias, não nos assusta, não? Será que isto, né, só aconteceu nesse texto, nessa época, ou também acontece nos dias de hoje? Com certeza acontece nos dias de hoje. Porque o ser humano é o mesmo. E aqui nós estamos comparando com a ovelha. Porque a ovelha era capaz de morrer de sede em frente a uma fonte da água. E às vezes tem pessoas morrendo porque não querem ouvir a voz do pastor. Tem pessoas se decepcionando porque não querem ouvir a voz do pastor. Tem pessoas se afastando porque não querem ouvir a voz do pastor. Tem pessoas se perdendo porque não querem ouvir a voz do pastor. E é interessante que o texto está fazendo isso. O pastor providenciava águas tranquilas, lugar para ele beber, né? A ovelha beber, porque às vezes chegava e estava amedrontado e confuso com tanta coisa que ele tinha ouvido. Quantas pessoas perdem a oportunidade de amar? Quantas pessoas perdem a oportunidade de perdoar? Quantas pessoas perdem a oportunidade de caminhar junto de Deus, o pastor das ovelhas, e não entrega a sua vida a Ele? Não se coloca à disposição dEle. Não está andando segundo a orientação do Senhor. Tem pessoas que acreditam que as conquistas da vida é tudo nessa vida. Eu conquistei meu lugar na sociedade, eu conquistei meu emprego, conquistei isso, conquistei aquilo, mas eu digo uma coisa, às vezes as pessoas esquecem que a maior glória do ser humano não foi conquistada por ele. E nunca será conquistada por ele. A maior glória foi conquistada por Cristo Jesus na cruz, porque ele nos resgatou. E a morte já não tem como refém. Nós não somos mais refém da morte. Porque a palavra de Deus diz que é algo que Ele fez por nós. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. A glória de Deus. Nós estaremos em um lugar onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá doença, não haverá tristeza. Esse é o lugar. Enquanto estivermos aqui, vamos ter dificuldades.
Por isso que quando a palavra de Deus diz refrigera a minha alma, é porque nós passamos por desertos. Passamos por desertos. Passamos por situações difíceis, temores, nos atingem, não é? Você já não chegou a dizer assim, meu Senhor, o que é que está acontecendo? Me ouve, me atende, porque tanta coisa está acontecendo na minha vida. Que é isso? E aí você começa a orar a Deus. Mas o pastor, ele está ali, ao seu lado. Porque o pastor de ovelhas tinha também outra missão. Qual era a missão? De vigiar. De vigiar a ovelha. Porque a ovelha precisava estar sendo orientada todos os dias. Como já disse, é um animal sensível. Ele tinha a tarefa de vigiar todos os dias, durante horas. Mas o pastor gosta de fazer isso. O pastor gosta de cuidar de ovelhas. Ele gosta de estar cuidando das ovelhas. Aí, então, é que nós vemos esta questão da longa caminhada. Nossa longa caminhada, né? Diante das dificuldades, às vezes ocorre possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte. Isso às vezes acontece. Essa possibilidade existe? Sim, existe. Mas o Senhor está conosco. É isso que o texto nos diz. Mas nessa caminhada também há risco de queda. Há risco de queda. De ataque do inimigo feroz. E outras coisas, outros riscos. E nessa caminhada, nessa sequência, também existem as distrações. E nós, muitas vezes, nos distraímos com algum ruído, com alguma situação da vida, com algo que parece benéfico. Mas o pastor está ali, guiando. E tinha uma coisa que o pastor fazia, muito interessante. Ele cantava para as ovelhas. Por isso que vocês vão ouvir, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Porque muitas vezes o pastor está cantando para você. Para que você sossegue o seu coração. E ele guia você a águas tranquilas, refrigera. Refrigera, Senhor, a minha alma. Porque muitas vezes a nossa alma está cansada, aflita, angustiada, perplexa, desmotivada, desorientada pelas condições desta vida. E aí então, para que nós não caiamos ou desviamos, ele usa o cajado. Por isso que está aí também, a tua vara e teu cajado me consolam. E é interessante, meus irmãos, que nesse cajado havia um lado do cajado que é uma espécie de argola e que, se porventura a ovelha ela caísse em algum precipício, ele ia lá e resgatava aquela ovelha, trazia aquela ovelha de volta para o aprisco. Ele fazia isso. E você pensa que o pastor não está fazendo isso hoje também? Com o seu cajado, com a sua palavra, com o teu Santo Espírito, trazendo muitos que estão no precipício. Esta é uma palavra que nós precisamos prestar atenção, porque o cajado nos traz salvação, nos traz de volta ao aprisco. Mas aquele cajado também tinha uma ponta, e essa ponta era para afastar os inimigos, que muitas vezes não se detinham diante dos ataques, queriam atacar cada vez mais. E aí então o pastor usava aquela ponta afiada para afastar, para afugentar. E isso, meus irmãos, era feito até chegar
ao aprisco. E é importante lembrar que existe uma cena emocionante, quem já assistiu filmes aí, onde tem o pastor guiando as ovelhas, e quem sabe quando Davi estava escrevendo esse salmo, ele era um pastor de ovelhas, e é algo muito emocionante, é ver a cena de um rebanho chegando de volta ao lar. A ovelha voltando ao aprisco. E sabe o que é que ele faz? Ele conta as ovelhas. E aí vocês vão encontrar lá em Mateus 18:10 falando sobre isso, né? Jesus Cristo lançando mão dessa parábola, que é a parábola onde o pastor, ele conta as ovelhas e está faltando uma, e ele deixa as 99 e vai e volta para pegar aquela que estava faltando. Assim é este supremo pastor. Ele vai atrás, ele busca. Por quê? Porque nós somos preciosos para Deus. Cada um aqui é precioso para Deus. Mas Deus, Ele cuida. Deus, Ele conduz. Deus está presente na nossa vida. É Ele que tem nos dado esperança. E nós não podemos jamais, em momento algum, esquecer que a nossa esperança, a nossa força vem do Senhor. É o pastor que cuida de nós. É Ele que nos refrigera a nossa alma. É Ele que nos leva exatamente a águas tranquilas. É Ele. E interessante que nós estamos, muitas vezes, passando por lugares e que parece que estamos perdidos, confusos. Mas eu digo uma coisa para você. Os braços do Senhor estão estendidos sobre você. Os braços do Senhor estão estendidos, cuidando, protegendo você. Porque Ele é o pastor, fiel pastor, que cuida de você, ovelha dele, do aprisco dele. O nosso Deus vive, e é uma das coisas que nós não podemos esquecer. E se Ele vive, nós estamos com vida. Porque a vida que está em nós é muito preciosa. Porque foi Deus que nos deu essa vida. E Ele cuida da nossa vida. Lembre-se disso onde você estiver. Na situação que você encontrasse. O Senhor guia você. O Senhor enxuga as suas lágrimas. O Senhor lhe conduz. O Senhor lhe dará a vitória. Esta é a mensagem do Salmo 23. Que fala que não faltará. Não faltará lutas. Mas também não vai faltar vitória na sua vida, meu irmão. Não vai faltar vitória na sua vida, minha irmã. Porque o Senhor é fiel. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E é o mesmo Deus amanhã. Deus abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. E Deus lhe dê tudo aquilo que teu coração, que está sendo tratado por Deus, deseja ter. Porque tudo que você deseja ter será abençoado. E cuide para que tudo isso que você tem seja colocado na mão de Deus. Agradeça a Deus. Coloque diante de Deus. Porque muitas vezes as pessoas esquecem. Foi agraciado, é contemplado, mas elas não vêm agradecer. Lembra dos leprosos? Foram 10, né? Todos 10 voltaram, não foi isso? Todos os 10 voltaram? Só um voltou. Muitas vezes estamos com aqueles leprosos. Todo dia é dia de agradecer. Todo dia é dia de nos rendermos a esse Deus. Esta é a mensagem do Salmo 23. E que o Senhor nos auxilie a entender cada vez mais, não só o Salmo, mas que este Deus do Salmo fale conosco. Todos os dias.
Você acredita que Deus fala contigo? Deus falou contigo? Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua grandiosa misericórdia continue sobre nós, nos dando forças, ó Pai, e esperança, diante das lutas, diante de tudo aquilo que possa vir na nossa caminhada. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Continua, ó Pai, nos orientando nessa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Que essa semana seja mais uma semana de vitória. Que seu coração esteja em paz.